Graça e paz. É sempre um motivo de alegria quando somos convidados a meditar um pouquinho na palavra do Senhor, no que Ele tem para nós, no seu amor, na sua graça. Pastor, eu posso, né? Já virou um costume que a gente nem tira mais, né, irmãos? Aí quando lá na igreja também está assim. Quero saudá-los aqui com um abraço da Igreja Batista Vida e Luz, como o pastor assim falou. Falei que estaria aqui e alguns irmãos até desejaram estar, mas dado o dia, a condição, então acabaram não vindo. Mas receba um abraço da Igreja Batista Vida e Luz. Não esqueça de nós em suas orações, amados. O campo lá, a labuta lá é pesada. Mas em tudo o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado e tem nos sustentado. Então, mais uma vez, obrigado pela honra de estarmos falando aqui. A você que nos assiste, receba também os nossos cumprimentos. E hoje um desafio, né, irmãos? Falar de tantos versículos ao qual foi nos proposto em tão pouco tempo, né? Hoje é uma briga com o texto e com o relógio, né? Eu não sei como que nós vamos nos adaptar aqui, mas sabemos que o Senhor abençoará de fato. Então nós selecionamos aqui algumas coisas para falarmos à luz aí do autor e do livro, né? Da literatura que a Igreja Central escolheu. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 17. Evangelho segundo João, capítulo 17. Arrisquei colocar um tema para o nosso estudo desta manhã: oração sacerdotal de Jesus por nós. Oração sacerdotal de Jesus por nós. Tá bem? Quero crer que os irmãos já adiantaram aí, leram em casa esse texto, mas deixe sua Bíblia aberta aí. Nós não vamos ler ele de uma vez para ganharmos aí um pouco de tempo, mas vamos referenciar algumas mensagens, alguns textos dele. Pois bem, os irmãos sabem que nós temos aí 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, os 3 primeiros, né? Mateus, Marcos e Lucas são considerados, como os irmãos sabem, sinóticos, evangelhos sinóticos, por terem aí o mesmo foco, terem a mesma perspectiva, enquanto o evangelho de João, ele é mais distinto dos outros, dada a forma, o modelo do seu relato, e também também é destacado algumas passagens que diferem dos outros evangelhos, né? Sendo o último evangelho a ser escrito, provavelmente aí entre o ano 80 e 85 depois de Cristo, enquanto Mateus ele vai falar e tenta provar de que Jesus é o rei dos judeus, Marcos vai falar aos romanos, dando ênfase de que Jesus é o servo que trabalha, o que faz, o que realiza e o que opera milagres. Lucas, ele escreve aos gregos com ênfase aí de que Jesus é o homem perfeito e mostra a salvação que que há em Jesus, né? E o que interessa o que se interessa pelos pobres, pelos desprezados da sociedade, e mostra também o ministério de oração de Jesus. João, então, ele escreve um evangelho mais universal para alcançar tanto judeus como gentios. Não é focalizado num grupo específico de pessoas, mas se sabe que circulou aí entre as igrejas primitivas da época. Trata-se, então, do evangelho mais abrangente, que tem o sentido de falar aos seus leitores sobre os fundamentos da fé cristã e de estabelecer os limites sobre o conteúdo dessa fé e de dar aí segurança a eles sobre a sua salvação, ou seja, provar de que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, e que aquele que tem fé nele recebe dele a salvação
e a vida eterna. Nesse episódio, João ele era aí o único apóstolo vivo e provavelmente vivia ali em Éfeso e supervisionava provavelmente as igrejas da Ásia Menor. O Evangelho de João ele é descrito por alguns teólogos aí como o pico da teologia bíblica dos evangelhos, podendo ser considerado tanto teológico como apologético. E é o mais lido do mundo, segundo pesquisas. Porém, não é de mais fácil entendimento. Suas páginas não é dada especificamente a autoria, mas os pais da igreja consideram como João o seu escritor. Filho de Zebedeu com Salomé, irmão de Tiago e André, eram ali empresários da pesca, né? João fez parte do grupo de discípulos mais próximos de Jesus, junto com Pedro e Tiago, porém sendo João o discípulo amado. Isso vai estar lá em João 13, 23 e 21, 20. João também foi o único discípulo de Jesus presente no episódio da sua crucificação. Foi um dos 3 que estavam com o Senhor quando a filha de Jairo foi levantada dos mortos, lá em Marcos 5, 35, 42, no Monte da Transfiguração, Mateus 17, de 1 a 9, no Getsêmani, Mateus 26, de 36 a 46. Jesus também chamou João e seu irmão de Boanerges, filhos do trovão, Marcos 3,17. Mais tarde, João foi exilado na ilha de Pátimos, onde ele escreveu o livro do Apocalipse. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículos de número 9. Dado essa relembrarmos aí, né, um pouco desse apóstolo, um pouco deste livro, vamos entrar propriamente dito no texto proposto para o nosso estudo nesta manhã. Então, em João 17, após aí inúmeras instruções que Jesus deu aí a seus discípulos, ele ora com eles. E esta é conhecida como a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Há muitas revelações profundas sobre os propósitos de Deus nessa oração, né? Os propósitos de Deus para Jesus, para os apóstolos e para todos os que creem que creem em Cristo e que viessem a crer no Senhor. Então aqui, nesse texto que nós lemos, nós vemos esses propósitos que Deus, através dessa oração, ensina e nos fala, né? Ele propôs para os apóstolos, para os que creem em Cristo e para aqueles que viessem a crer. Aí nós já começamos a ser introduzidos, né? Ou seja, o Senhor Jesus orou por nós, né? E isso é maravilhoso, né? E demonstrando aí então toda a criação, a ação imanente e transcendente de Deus sobre todas as coisas, ou seja, um Deus presente que participa de tudo, que está em tudo, e da mesma forma um Deus que é responsável por criar todas as coisas, que era antes de tudo fosse criado, ele já era. E assim, em Jesus Cristo temos aí a personificação imanente de um Deus transcendente. Coisa maravilhosa é o que o Senhor Jesus fez, faz e continuará fazendo por todos aqueles que se chamam pelo seu nome, que têm a sua vida entregue nas tuas mãos. Contemplamos então desta forma, nesta oração, o desejo, o propósito, a intercessão de Jesus em nosso favor. Essa que foi a mais importante, magnífica, sublime oração de todas as Escrituras. Temos o Senhor Jesus começando a sua oração ao Pai e reconhecendo que a sua hora chegou.
e que cumpriu a sua missão conforme o Pai havia determinado. Em seguida, o Senhor ora pelos seus apóstolos, com o objetivo de que o Pai os guarde na sua palavra e os livre do maligno. Antes de encerrar, Jesus pede ao Pai a sua igreja ao longo dos séculos e por nós que pela pregação do Evangelho creríamos no Senhor, para que nos conduza à unidade e que sejamos como um só, assim como Ele e o Pai são um. Então nós vemos aqui como o Senhor Jesus, nesta oração, Ele completa, Ele explica, Ele instrui, Ele intercede pela sua igreja, na terra, no mundo, até a sua volta. O desejo de Jesus aqui demonstrado é que sejamos como um só, em tudo, que vivamos como família, como irmãos, sem contenda, divisões, máculas, como um mesmo corpo, bem ajustado, cuja cabeça é o próprio Senhor Jesus. Nesta oração, nessa oração de Jesus também nos direciona e nos mostra três propósitos. Do versículo 1 ao 5, Jesus ora por si mesmo. Do versículo 6 ao 19, Jesus ora pelos seus discípulos e os seus mediatos ali. E do 20 ao 26, Jesus ora por toda a sua igreja ao longo dos séculos. Ora por você e ora por mim. O interessante é que neste momento é que anteriormente a essa oração, Jesus falava aos seus discípulos sobre Deus. E agora ele fala a Deus sobre seus discípulos. Então nós vamos acompanhando nessa evolução e vemos como Jesus era e foi e permanece sendo e será eternamente perfeito em tudo o que faz, em tudo o que decide. Os planos de Deus é perfeito, é na hora certa, é no momento certo. E isso é maravilhoso, porque a esse Deus de imensa bondade nós pertencemos e somos guardados, guiados, protegidos, cuidados por Ele. No contexto aqui, ele estava no cenáculo no momento próximo à da cruz. E Jesus já tinha passado aí várias instruções e ensinos a seus discípulos. E nessa oração, Jesus expressa o seu profundo desejo ao Pai. E não pediu, dessa maneira, não pediu nada para si, mas ele pediu para seus discípulos, para que o Pai os guardasse do mal e no mundo, para que se cumpra a sua missão no mundo e para que ao final sejam levados seguros ao céu. Dito essas coisas, eu gostaria de deixar aqui quatro destaques para a nossa meditação nesse texto. A primeira vai estar ali do versículo 6 ao versículo 14, que eu coloco um subtítulo aqui, a segurança. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram, de fato, que vim de ti, e creram
que me enviaste. Rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Até aqui. Então, esse texto que nós lemos, né, como disse aos queridos amados irmãos, primeiro tópico para a nossa meditação, a segurança. Nossa segurança está alicerçada em Cristo, porque fomos dados a Jesus por Deus, que nos deu primeiro. Vejamos, convido os irmãos a dar uma passeadinha aí nesses versículos, e ache aí na sua Bíblia essa expressão, tu me deste. Veja quantas vezes nessa oração sacerdotal de Jesus, ele se refere a nós como que fomos dados por Deus a ele. No versículo 2, tem aí, tu me deste. Versículo 6, tu me deste. Versículo 8, tu me deste. Versículo 11, tu me deste. Versículo 12, tu me deste. Versículos 24, tu me deste. Queridos, fomos dádiva de Deus a Jesus. Somos agraciados por Deus em Cristo Jesus. Fomos dados a Jesus pelo próprio Deus. Só viemos a Jesus porque o Pai nos deu, inclusive antes da fundação do mundo, nos deu ao Filho. Estamos falando aqui de verdades misteriosas, soberanas, sim, mas de fato que só pertencemos a Jesus porque Deus nos deu Ele, nos deu a Ele pelo seu amor e pela sua graça. Em Jesus temos a segurança, não pelo que somos, ou porque merecemos alguma coisa, mas porque somos propriedades dEle, sem que nada fizéssemos, fôssemos ou merecemos. E ainda, lá no versículo 15, Jesus, na oração de Jesus, no versículo 15, ele vai, rogo que, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Pela oração de Jesus, somos guardados do mundo e seu sistema predatório, corrompido, de valores distorcidos, e também guardados do maligno, pois precisamos ser guardados do maligno, porque ele é sujo, perverso, tentador, destruidor, traiçoeiro, enganador, e está ao derredor, rugindo, procurando todos aqueles que ele possa tragar. Assim, onde você tem colocado a sua segurança, amado irmão e irmã? Em que você tem confiado a sua segurança? Através da oração sacerdotal de Jesus,
nós vemos que ele roga ao Pai que nos guarde, que nos livre do mundo e seu sistema e da ação do maligno sobre nossas vidas. Temos dado verdadeira atenção a isso? Ou um versículo tão pequenininho tem passado desapercebido e temos colocado a nossa confiança em coisas deste mundo, na profissão que temos, no estudo que temos, na segurança financeira que temos, nas propriedades. No que você tem colocado a sua confiança? No que você tem apostado a sua confiança? Precisamos refletir, porque sobre tudo, todos, em qualquer situação, não podemos negligenciar essa passagem, pois a nossa segurança está em Cristo Jesus. Avançando mais um pouco nessa primeira a segurança, né? Segundo ponto, a salvação. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, ao único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse segundo ponto, destaco a salvação. Queridos, a cruz é um instrumento da salvação de Deus para a humanidade. A cruz é a glorificação de Deus Pai através da morte do seu Filho. A cruz é a glorificação do Filho que se entregou por nós. A cruz é a justiça de Deus para o mundo. A cruz foi o momento em que o amor de Deus se revelou da forma mais expressiva, mais significativa ao mundo, à humanidade. Versículo 2, ele vai falar: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Essa morte vicária expiatória de Jesus lhe concedeu autoridade sobre toda a humanidade para conceder vida eterna a todos quantos o Senhor, Deus Pai, o der. Ou seja, não há esperança sem Jesus. Não há redenção, libertação, salvação sem Jesus. Não há vida eterna sem a presença do Senhor, sem Jesus. Não há vida eterna na presença do Senhor sem Jesus. E ele continua no versículo 3: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem me enviaste. Ele continua explicando o que é essa vida eterna. Não é apenas dias intermináveis, pois nós sabemos que no inferno assim também será, né? Será de mesmo modo. Mas vida eterna é relacionamento, é comunhão, é intimidade, é conhecer o único Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou e a quem foi dado a condição de dar a vida eterna, de estender a salvação a todo aquele que se entrega a Ele, né, no seu amor e na sua graça. Portanto, só há salvação em Cristo Jesus.
Terceiro ponto para a nossa meditação, santificação, a santificação. Versículos 17, capítulo 10, do versículo 15 ao 20. Como disse, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me ensinaste, como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Conhecer a palavra de Deus é conhecer a sua verdade. E conhecendo a sua verdade, temos intimidade com ela. E nós seremos levados, direcionados, guiados à santificação. Quando somos levados pelo conhecimento da verdade, a santificação, nós nos separamos do mundo e de tudo o que há nele. Por isso seremos odiados, como está escrito no versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Porque passamos a não ser mais parte do mundo, a não ter mais parte com o mundo, mas na luz com Jesus. João capítulo 1, versículo 5 diz: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Temos que continuar sendo luz em qualquer lugar que estejamos, no trabalho, na escola, com os amigos, fazer a nossa luz brilhar sobre as trevas e jamais permitirmos sendo ofuscado por ela, pois somos santificados por aquele que é infinitamente santo. Versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Somos tirados do mundo espiritualmente e lançados de volta para sermos bênção, luz para o mundo. E não mais sermos contaminados pela influência que há no mundo e a sua maldade, a sua malignidade. Então, vemos que em nossas vidas, precisamos buscar a santificação. Buscarmos a santificação em tudo o que nós fazemos. Precisamos refletir essa luz dada para Jesus a todos aqueles que estão em trevas. E fica aqui uma pergunta para a nossa meditação nesse ponto. Como a sua luz está brilhando no mundo? Como a sua luz está brilhando no seu trabalho, nas suas atividades? O que você faz durante a semana tem glorificado a Deus, tem honrado ao Senhor? O Senhor tem se alegrado das suas atitudes, dos seus relacionamentos, no seu dedo ali no celular? Tem sido honra a Deus? Você tem atentado e se embrenhado e se esforçado em buscar a santificação? Ou isso é algo que fica para segundo plano? Queridos, como pertencemos a um Deus que é santo, as nossas vidas precisam andar nessa direção, no mesmo compasso, da mesma forma, assim como Deus é santo, e pertencemos a esse Deus que é santo, precisamos andar e nos esforçar em estarmos em santidade. Precisamos glorificar a Deus em
todos os lugares onde estamos, nos nossos relacionamentos, no transporte, em qualquer lugar. Precisamos entender que a nossa luz precisa brilhar, porque onde há luz, não há treva. E o texto que nós lemos, as trevas não a derrotarão. Somos luz para levar o amor, a graça, o perdão, a salvação do Senhor Jesus àqueles que estão em trevas, àqueles que sofrem. Queridos, como nós vemos isso ao redor da igreja, onde estamos? Pessoas aprisionadas em seus delitos, em suas vontades, em suas paixões. Pessoas entregues completamente às paixões que o mundo oferece, que sabemos que é limitada, falsa, enganosa. Uma paz mentirosa, uma alegria extremamente curta. Pessoas dada a sua vida, não na presença de Deus, mas que buscam outras coisas, outras religiões, e mal sabem elas, o caminho que elas estão trilhando. E o Senhor Jesus nos capacitou e nos colocou para levarmos a sua mensagem, a sua palavra. Nos tirou do mundo espiritualmente e nos devolveu a este mundo para sermos bênçãos aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Último ponto, de olho no relógio, do versículo 17 ao versículo 21, que nós já lemos uma boa parte, mas vamos repetir. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me ensinaste, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, mas rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam como nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Último ponto para a nossa meditação é a unidade. Jesus ora pela unidade, que é fundamental para o povo de Deus, pois somos um só corpo, somos uma igreja, somos uma família. Assim como a Trindade é uma. É fundamental para o povo de Deus entender a importância de estarmos em unidade, como corpo, como família. E também estarmos esse corpo e essa família unidos com o Senhor, através do conhecimento das verdades reveladas, de uma relação com Deus, de uma intimidade com Deus, da sua igreja, da criação com o Criador. Por que precisamos buscar a unidade, queridos? Primeiro, porque é fundamental para a vida cristã e o seu fortalecimento em Cristo. Costumo dizer, interessante, quando a gente fala de unidade, eu trabalho numa área de engenharia, né? Apesar de eu não ser engenheiro, sou administrador, né? Uma das minhas formações, mas eu trabalho numa área, numa empresa pública que o seu forte, o seu principal é a engenharia. E é interessante, inclusive bíblico, né? Os irmãos já devem ter visto aí, né? Várias pontes, né? Que nem nós temos aqui em Guarulhos, a estaiada, né? Uma coluna única ou duas, presa por vários tirantes, né? Então nós vemos ali, quando nós olhamos, né?
facilmente percebemos que aquela ponte é sustentada por aqueles estirantes, né? Vários estirantes, né? Que conseguem sustentar. Unidos, eles conseguem sustentar a ponte. E não só isso, toda a carga que passa por ela, todo o peso, toda a agitação passa por ela. O interessante é que cada corda dessa, podemos assim dizer, cada cabo desse, é formado de outros cabos menores, unidos, fortes, fechados. Cada cabo desse dentro é formado de outros cabos menores, fechados, unidos. A unidade nos dá resistência, nos fortalece, nos dá a condição de executarmos a obra que o Senhor Jesus propôs e lançou à sua igreja. Somente na unidade teremos condição de estarmos fortalecidos para enfrentarmos aquilo que o Senhor tem colocado para nós, de irmos e levarmos a sua palavra, de fazermos a obra do evangelista. Segundo, por causa da nossa origem espiritual, nascemos de Deus, e Deus vive em plena unidade na Trindade. A nossa natureza precisa levar a igreja à unidade.